Olá, seja muito bem-vindo ao canal e podcast Betim com Saúde. Esse espaço que a gente sempre traz informação qualificada para você, para sua família, para todo mundo. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. A gente tem vídeo todos os dias. Já deixa o seu like, o seu comentário, porque o seu apoio é fundamental para a gente manter esse projeto ativo. Eu sou a doutora Bruna dos Santos, faço cuidados clínicos voltados para tratar doenças, prevenir doenças e trazer um envelhecimento saudável, com muita autonomia e independência, que se você já assistiu os outros vídeos do canal, você já aprendeu o que é. Eu sou a doutora Bruna dos Santos em todas as redes, me segue lá para você também ter acesso a outros conteúdos e fazer o seu agendamento comigo. Gente, eu sempre falo que assim, o alimento tem que ser o nosso remédio e o nosso remédio tem que ser o nosso alimento. Mas, infelizmente, 78% dos brasileiros não se alimenta corretamente com a quantidade de frutas, verduras, fibras e nutrientes que a Organização Mundial de Saúde recomenda. E, além disso, hoje nós temos mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, que é aquela doença do açúcar alto no sangue, sabe? E mais de 50 milhões vivendo com hipertensão. E essas duas doenças são doenças tanto preveníveis quanto tratáveis com alimentação e entre outros cuidados. Então, a nutrição é essencial. Se a gente está falando de saúde, a gente está falando de nutrição. E para falar mais sobre isso e aprender muito, eu trouxe hoje a Letícia Tona, nutricionista. Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso canal e eu peço para que você se apresente para o nosso público. Obrigada, Bruna, pelo convite muito especial. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da alimentação, um pouquinho sobre, né, a alimentação saudável com você, com todo o público, né? Então, eu sou Letícia Tona, sou nutricionista, há 8 anos já formada e atuando aí na área. Sou nutricionista esportiva, clínica e funcional, especializada, né, na nutrição esportiva e também na nutrição clínica como um todo. Tenho especialidade também em modulação intestinal, atendo em Betim, Igarapé e em Belo Horizonte, mas o meu consultório mesmo é aqui em Betim. Certo. E Letícia, conta pra gente quais são suas redes, para quem quiser te seguir. Ah, sim, o meu arroba é @letstonanutricionista. Muito bem. Letícia, gratidão por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico. Imagina. Mas muita gente, Letícia, me pergunta lá no consultório assim, Bruna, o que é uma alimentação saudável? Qual que é o conceito? Até para a gente saber, você aí de casa, saber se você tem uma alimentação saudável. Conta pra gente. Bom, eu falo que alimentação saudável nada mais é do que alimento de verdade. Alimentos são os alimentos in natura. Eu costumo falar com os meus pacientes que são os alimentos o que Deus fez, né? Que Deus proporcionou pra gente. Então, realmente, são as frutas, verduras, legumes, né? Os principais, quando a gente fala de uma alimentação saudável, são as vitaminas e minerais, né? Que é onde a gente tem a maior concentração em verdura, legumes e frutas. Tá? Então, uma alimentação saudável é onde eu tenho um equilíbrio de todas esses alimentos que eu falei, como carboidrato, proteína e gordura, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E as vitaminas e minerais, né? Que é o que realmente a gente precisa para evitar doenças e prevenção, né? Então, eu preciso ter o equilíbrio. Aí eu falo que a gente pode comer de tudo um pouco, né? Mas a gente tem que saber se alimentar. É onde a maioria das pessoas não sabem, né, Bruna? Você aí no consultório consegue ter essa base também aí, né? Acompanhando a vida do paciente. Mas é o equilíbrio, né? De quantidade, de qualidade e de naturalidade daquele alimento, né? Certo. E eu brinco assim, Letícia, lá no consultório, eu falo com meus pacientes que os meus melhores amigos, eu tenho 3 melhores amigos. O nutricionista, o educador físico e o fisioterapeuta. Porque, para mim, o grande tripé para a gente considerar um paciente com uma boa saúde é que ele esteja tendo acesso a cuidados clínicos bem qualificados, movimentando-se, né? Não pode ficar parado, sedentário, e recebendo os nutrientes adequados. E aí entra o papel dessa equipe multidisciplinar que eu tanto valorizo. Graças a Deus tenho os melhores ao meu lado, né? Bom. E
sempre assim, encaminho os pacientes, né, para avaliação com a nutricionista, com o nutricionista. Mas tem muita gente que sequer já viveu uma vida adulta inteira e nunca passou por uma avaliação nutricional. E aí eu queria que você contasse para nós como que funciona essa primeira avaliação com o nutricionista e o que o paciente deve esperar para falar assim, não, essa avaliação foi adequada, esse é um bom nutricionista. Conta pra gente. Bom, o primeiro passo, né, eu falo que quando o paciente ele procura o acompanhamento, o primeiro passo ele está dando, né, que é na mudança, né? Querer mudar é o mais importante. O acompanhamento nutricional, eu tento ser mais humanizada possível, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, Bruna? Eu falo que se fosse fácil, estava todo mundo saudável, né? Não existiria doenças aí e o números, né, de obesidade não estaria tão grande, igual hoje, principalmente no Brasil, né? Então, a primeira coisa é entender o meu paciente, entender o ambiente que ele vive, a vida que ele levou, né, ao longo dos anos, porque não adianta eu querer mudar um paciente, vamos supor, de 40 anos, comeu a vida inteira errado, e eu querer que ele faça tudo que eu pedi ali, né? Então, às vezes, são pacientes que realmente comem muito errado, têm uma rotina muito corrida e muito de deixa a vida me levar, sabe? Então, eu procuro entender. Eu sou muito humana com relação a isso, então eu preciso entender ele, o que ele realmente precisa, a necessidade. Eu entendo também os seus familiares, né? Se tem patologia na família. A gente tem que entender também a rotina de trabalho, a rotina de vida daquele paciente. Então, eu procuro sempre entender todas essas relações, tá? Se é um paciente que tem problemas psicológicos, que a gente sabe que hoje está totalmente ligado, né? Onde eu faço toda a anamnese do paciente. E aí ele vai me contar tudo, né? Realmente para eu poder conseguir entender por onde que eu começo, tá? Diante disso, eu peço exames laboratoriais também para saber como que está com relação às vitaminas e minerais, se é um paciente que tem uma glicose alta, né? Mas para isso a gente precisa de um acompanhamento, né? Porque em uma única consulta a gente não consegue abordar tudo, né? Faço a avaliação física para saber ali se é um paciente que está com sobrepeso, né, ou com obesidade, como que está a circunferência abdominal, ou se é um paciente, por exemplo, que quer ganhar massa muscular ou apenas uma questão de estética mesmo. E aí eu monto o protocolo, né, que é a dieta individualizada para esse paciente, e diante aí nós vamos ter um acompanhamento. Tá? Mas, mais uma vez, é um acompanhamento como qualquer outro, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que é só ir no nutricionista uma única vez e não voltar mais, né? E hoje, a maioria desses pacientes me procuram por estética. Infelizmente, gente, eu falo que estética, ela vem como consequência e não tem que ser a prioridade, né? Porque, ao meu olhar, assim, com a nutrição, é saúde. Porque sem saúde a gente não é nada. Né? Mesmo tendo a estética, se você não tiver a saúde... Não adianta, né? E hoje a gente sabe que em média de 80% em média aí das doenças no mundo estão ligadas a uma alimentação da população. Então, aquela frase, né? Você é o que você come, é realmente verdade, né? Então, o nosso corpo é uma máquina. Então, a gente tem que entender esse processo e realmente querer mudar. Muito bem. E valorizar a importância desse profissional para fazer uma indicação, um plano de cuidados individualizado. Sim. Eu brinco que não tem receita de remédio idêntica para todo mundo e não vai ter exercício físico idêntico para todo mundo, não vai ter exames iguais para todo mundo. Isso é muito individualizado e a mesma coisa com o plano de cuidados Sim. nutricional. E o que muito me preocupa hoje, Letícia, eu queria ouvir sua opinião, sua visão sobre isso, é o pessoal que usa dieta de Instagram, recomendação de Instagram, que é um gargalo hoje, né? E acho que qualquer profissional de saúde, você profissional de saúde está sofrendo, não está? A gente também, né? Dessas intervenções que são feitas, às vezes, por uma pessoa não qualificada e que o paciente acaba seguindo. Como que você vê isso? Quais estratégias que você traça com o seu paciente para evitar essas coisas? Conta para nós. Bom, é um assunto bem... Se deixar, a gente fala aqui até amanhã. Um episódio só disso, né? Só disso. Assim, hoje, felizmente e infelizmente, né? A rede social tá aí para qualquer pessoa falar o que quiser, né? E você, como profissional da saúde, você sabe disso. A gente vê tanto amigos, né? Colegas de trabalho falando coisas que não deveriam,
né? E nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala em rede social. Então, eu levo isso muito a sério, sabe? Mas dieta da moda, né? Hoje, gente, uma blogueira, uma pessoa que emagreceu 20 quilos, né? Indica, dá uma diquinha dá ali. Dá uma dica ali, né? E acha que é o dono, o verdadeiro aí daquele assunto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a alimentação não é tão simples, né? Emagrecer, principalmente, né? Vamos falar da principal aí. O emagrecimento, ele não é tão simples igual todo mundo acha que é. Só vamos cortar um grupo alimentar, por exemplo, o carboidrato e tá tudo certo, né? Vamos fazer um jejum intermitente e tá tudo certo. Não, gente, não tá tudo certo. Né? Não é para todo mundo jejum Não é para todo mundo, de maneira alguma, né? Então, por exemplo, um carboidrato. Se eu tiro um carboidrato de um paciente que está com um problema seríssimo numa tireoide, por exemplo, a gente sabe que ela precisa do carboidrato para ter um funcionamento. Um paciente com compulsões alimentares, se eu faço uma dieta restritiva, aquela compulsão ela piora e pode levar a outras questões, né? Então, hoje em rede social a gente tem está crescendo, porque a maioria das minhas pacientes são mulheres, tá? Então, eu venho atendendo muito pacientes com transtorno alimentar por causa de rede social, tá? Por quê? É comparação o tempo inteiro, né? Então, vê uma coisa, quer fazer e tudo tá certo. Então, com os meus pacientes, o que eu falo? Confia no meu trabalho? Veio porque confia? Acabou. Então, a partir de hoje... Somos nós aqui. Somos nós. Então, a nutricionista sou eu. Isso mesmo. Né? Então, eu realmente sou muito aberta com os meus pacientes. Então, é isso que eu estou te passando. Viu alguma coisa em rede social? Teve dúvidas? Me pergunta. Estou aqui para isso, né? Porque, infelizmente, é muito perigoso, né? Então, não só com relação a essas questões psicológicas, mas também deficiências nutricionais. Então, se você tem um emagrecimento desqualificado, você pode, né, ter deficiências e vir inúmeros problemas aí de saúde junto. Então, é importante que você aí de casa... Você já foi no nutricionista alguma vez? Conta pra gente como que foi essa experiência e divulgar mesmo o trabalho de profissionais que estão aí juntos nessa jornada do autocuidado ali com o paciente, empoderando esse paciente, traçando essas estratégias e entender que, assim... Lá no meu consultório, às vezes a gente inicia alguma medicação, algum tratamento para alguma questão de saúde, a gente reavalia e acompanha esse paciente. E nem todo tratamento é igual para todo mundo. Às vezes um remédio que dá super certo para a dona Maria não deu certo para o João, e o João tem que me contar que não está funcionando para que a gente faça os ajustes. É a mesma coisa a terapia nutricional, né? Se o paciente está com alguma dificuldade de adaptação, alguma dúvida, ter essa porta aberta com o profissional para não desandar, porque aquilo ali é como você disse, não é uma consulta, um atendimento que vai promover o cuidado, é toda uma jornada, uma longevidade, não é isso? Isso mesmo. Bem, e Letícia, conta pra gente, assim, para quem está em casa e nunca ouviu falar dessa questão de terapia nutricional, de acompanhamento com nutricionista, mas está se engajando, está querendo, né, adentrar esse assunto. Explica quais que são os grupos alimentares, essa coisa de carboidrato, proteína, o que é isso e como que a gente vê isso lá no supermercado, lá no Luna, lá no mercadinho perto da nossa casa, lá nos lugares que a gente vai comprar nossos alimentos. Conta pra gente. Bom, então precisamos aí de fontes de carboidrato, proteína, gorduras boas e as vitaminas e minerais que são, né, que estão em todos esses grupos, tá? E as fibras também, que eu me esqueci de falar. Então, as fontes de carboidrato que nós temos hoje, vou falar assim bem, né, por alto pra gente ter uma ideia mesmo, tá? Então, carboidrato, né, vem da farinha, mas normalmente trocamos aí por farinhas boas. Então, farinhas integrais, então pão integral, macarrão integral, mas eu prefiro ainda assim dar preferência para os mais naturais, tá? Por exemplo, uma batata, seja batata doce, batata inglesa, uma mandioca, um inhame. As frutas são fontes de carboidrato, uma aveia, uma granola, tá? Proteína, fontes animais, né, principalmente, que é carne, frango, ovo, queijo, um iogurte, às vezes, se necessário, uma suplementação, mas no modo geral, in natural mesmo, né, falando do alimento natural, são esses. E as gorduras boas, que são as castanhas, as sementes, um azeite, um abacate. E as fibras que estão nas sementes também, numa fibra do psyllium, da aveia, que são os principais aí que você encontra em qualquer lugar.
E só para a gente entender, aprofundar um pouco, o carboidrato ele serve para quê? Para dar energia, é o principal. É o principal para nos dar energia. Então é por isso que uma dieta restritiva em carboidrato não é interessante. Eliminar os carboidratos não é nem um pouco interessante. É muito assim, são questões de prioridades, né, ali para aqueles pacientes. Então depende muito, igual a gente falou, individualidade, né? Então para um paciente que está com uma insulina alta, uma glicose alta, a gente não vai dar que reduzir um pouquinho. Mas o principal é a fonte de energia, né, ali. Então para uma pessoa reduzir totalmente não é legal, porque ela vai ter restrição de energia, com certeza. E as proteínas, elas servem para o quê? As proteínas, principalmente para a fonte muscular, né? Então, para a gente alimentar os nossos músculos, a proteína é a mais importante. E também numa dieta de emagrecimento, por exemplo, é o que mais dá saciedade, né? Então, a proteína, a gordura boa também é uma fonte ideal aí para saciedade mesmo. Tá? E as fibras? Quais seriam as funções das fibras? Saciedade e para a gente modular, por exemplo, um paciente que está com uma glicose alta, um colesterol alto, as fibras também ajudam na absorção. Muito bem. Tá? Gente, está vendo o poder da alimentação? E o poder de você ter uma nutricionista para poder calcular isso para você, individualizado. Eu penso que isso, assim, vale ouro. Né, Letícia? Eu acho que é muito, muito importante, né? A gente consegue fazer muita coisa através da alimentação, né? Então, igual a gente falou das fibras também, hoje eu posso dizer que uma média de 20% dos pacientes tem constipação intestinal também, né? Por consumir muitos alimentos processados, né? E nada de alimentos naturais, pouca água, né? Pouca hidratação. Então, foi uma coisa que eu esqueci de falar, mas o principal também aí, porque a gente sabe que o intestino é um dos órgãos mais importantes que a gente tem aí, que está ligado a várias outras doenças, tá? Muito bem. E, gente, eu brinco que, assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil na humanidade e enquanto profissionais de saúde, que é o extremo excesso do consumo de ultraprocessado. Você aí de casa sabe o que é ultraprocessado? A gente vai aprender aqui hoje. Mas tem estudos que mostram que mais de 80% dos pacientes jovens, adolescentes, consomem ultraprocessados de forma diária na sua rotina. E o grande problema é que esses produtos ultraprocessados, eles contêm alguns compostos que muito me preocupam. Eu vou até ler aqui para vocês para eu não falar errado. Sabe aqueles chips baconzitos? Foi encontrado nesses chips o glifosato, o glufosinato e naquele biscoitinho Oreo, que é uma delícia, aquele pretinho, foi encontrado o butóxido de piperonila, até difícil de falar. E sabe o que são esses compostos, gente? Isso são pesticidas. Isso são agrotóxicos. A gente está comendo agrotóxico na colher. Deliberadamente escolhendo agrotóxico para comer. Isso é um problema que está tornando uma questão de saúde pública. Principalmente dentro da minha área, na parte dos disruptores endócrinos, que são esses compostos que vão alterar ali a secreção, a produção de diversos hormônios, pode levar a alterações de fertilidade, alterações de crescimento, doenças endócrino-metabólicas, doenças cardíacas. E os estudos já mostram que quem consome ultraprocessado aumenta a mortalidade para praticamente todas as doenças. Então, eu acho importante, Letícia, você contar para a gente, para quem está em casa que não sabe, o que é ultraprocessado? O que são esses produtos e como que a gente pode evitar consumi-los? Eu costumo brincar que esses ultraprocessados é praticamente tudo que a gente encontra em supermercado, né? Quase tudo. Terrível. Então, eu tô rindo, mas é de nervoso mesmo, mas é porque realmente é isso, né? Então, eu sempre ensino os meus pacientes, e eu sempre falo isso em rede social também, que quanto menos ingrediente, melhor o alimento, né? Então, descascar mais e desembalar menos, né? Então, a gente sabe que esses ultraprocessados têm muito aditivos químicos, né? E ele passou por um processo muito grande ali na indústria para chegar ali. E, normalmente, o que mais me deixa um pouco apavorada é porque esses alimentos, eles são hiperpalatáveis por causa dos aditivos, de tudo que colocam. Então, é um paladar que apura as pessoas e que viciam, né? E assim... Eu falo que olhar os ingredientes, tem esses nomes estranhos que você falou, pode saber que não corta. Para fazer isso, você precisa desligar. Opa, aí dá para voltar. Dá. Aí volta tudo? Não, aí volta só na parte que você estava falando assim, que se tem nome estranho, tá. Aí eu corto daí. Tá. Então, eu costumo brincar, se tem nome estranho, é realmente cortar,
né? Não realmente... Você tem que saber quais alimentos que tem ali no produto, né? Então, às vezes, é um produto com 6 ingredientes, por exemplo, mas você conhece todos, né? Então, sempre observar. Mas, falando por alto, assim, os tipos de alimentos, realmente são o açúcar, né? Eu falo que a gente tem inúmeros nomes de açúcar aí nos ingredientes. Mas os doces, bolachas, biscoitinhos, esses salgados, né? Igual você citou aí, todos os chips em geral. Os macarrão instantâneo, né? Tudo que é congelado, por exemplo, essas pizzas congeladas, lasanha congelada, gente, terrível. Fala sério, se aquilo ali pode ficar anos dentro do congelador, você pode saber que realmente aquilo ali não é de boa qualidade, né? E a gente sabe que esses produtos, Bruna, é altamente cancerígeno, né? Então, a gente vem crescendo inúmeras doenças aí, né? Causando mortalidade, igual você mesmo citou. Então, literalmente, aqueles alimentos que a gente encontra num hortifruti, né? Alimentos que encontramos aí numa... no sacolão. No sacolão, né? Na feira. Num açougue, né? Em feira. É isso, né? Então, eu falo que quanto mais natural, melhor. Mas a gente sabe que hoje as pessoas, né? Estão vivendo na correria. Então, a gente precisa de quê? Praticidade, né? Mas hoje, se você pegar um lanche, um iogurte natural com 2 ingredientes, por exemplo, e uma fruta, você tem um lanche super prático e fácil de fazer, né? Montar um sanduichinho natural. Então, eu falo que é realmente colocar em prática, porque às vezes as pessoas nunca fizeram aquilo ali e acham que é difícil, né? Então, realmente excluir esses alimentos aí. Esqueci de falar do refrigerante também, né? Porque hoje em dia tem uma grande rede aí, né? Em rede social. Consuma bebida zero, pode consumir Coca-Cola zero. Gente, não pode. Não pode. Refrigerante, pra mim, é a pior bebida que tem. Né? Por quê? Altamente... cheio de produtos químicos, taxa de sódio altíssima. Altíssimo. Né? Então, realmente é perigoso. Realmente, se você quer uma qualidade de vida, você quer uma saúde, longevidade, viver mais, ter qualidade de vida, é comer mais comida natural mesmo. Então, o foco... talvez de uma alimentação saudável, uma reeducação alimentar, perpassa por escolher alimentos de verdade. Exatamente. Que as nossas avós comiam, que a gente consegue plantar, que a gente consegue colher e, como você disse, descascar mais e desembalar menos, né? Exatamente. A facilidade que a gente tem de abrir um pacotinho de biscoito é de descascar uma banana, partir um kiwi no meio e pegar a colher e comer. Então, vai da decisão diária, né, Letícia? Sim, com certeza. E isso é para a família, né? Porque hoje, não é nem o nosso foco aqui, mas principalmente, por exemplo, né, as crianças, né, o que a gente vê as crianças comendo essas industrializados é de cortar o coração, né? Então, assim, é realmente fazer escolhas, né? Porque, por exemplo, esse Oreo aí que você falou mesmo, se a gente for ver a quantidade de açúcar que tem em 4 unidades, é quase que meia xícara de açúcar. Muito grave, né? Muito grave. E junto com essa questão dos ultraprocessados, a gente tem observado um aumento muito grande, muito grave na obesidade infantil. E a gente sabe que esses hábitos de vida da família, os hábitos alimentares dos pais vai impactar nos seus filhos e assim sucessivamente, até que um decida mudar, né, que é o mais difícil, o cenário mais difícil. Mas uma questão clínica que a gente tem se deparado é realmente a obesidade, né? A OMS fala que ano que vem, 2025, nós teremos mais de 2 bilhões, não é milhões, é bilhões de pessoas no mundo sofrendo com obesidade. E aí fica a minha pergunta, qual sistema de saúde vai dar conta disso? Nenhum sistema de saúde vai dar conta, né? Então, volta a questão da autogestão de saúde, da importância de seguir as recomendações profissionais e... nós sabemos que de cada 10 brasileiros, 5 estão, no mínimo, no sobrepeso, que é coisa que na época das nossas mães, das nossas avós, não havia essa taxa desse jeito. Então, a obesidade ela é um problema real e, junto comigo, nesse processo de cuidado, entra a figura da nutricionista, tão importante. Então, eu queria que você contasse para a gente, Letícia, primeiro, quais os grandes problemas de saúde que a obesidade pode trazer para um paciente? Então, a obesidade hoje é uma doença que causa outras doenças, né?
Então, a gente sabe que doenças cardiovasculares, problemas com colesterol, né? Diabetes tipo 2 hoje vem crescendo muito, né, Bruna? Você mais que eu aí consegue ter esse acesso maior com os pacientes. Então, a diabetes tipo 2 está tendo um crescimento muito grande, doenças cardiovasculares, problemas respiratórios que vêm proveniente, por exemplo, de uma apneia, né? A maioria das pessoas com obesidade tem um problema da apneia. Problemas articulares também por causa do sobrepeso, né? Mas principalmente doenças cardiovasculares, problema com diabetes, um colesterol alto, gordura no fígado, e aí... A lista é infindável, né, de doenças. A gente sabe que as questões ortopédicas também favorecem artrose, alterações cognitivas, né, e muitas outras doenças que poderiam ser evitáveis, né, com o controle do peso. E só para vocês entenderem, pessoal, a gente, tanto o consultório médico quanto a nutricionista, a gente faz essa avaliação antropométrica básica, aferir o peso, a altura, calcular o IMC, aferir a questão de massa muscular, composição corporal. Então, é uma avaliação muito importante esse momento nessas consultas que a gente consegue definir. É um paciente que está com peso adequado, já está no sobrepeso, é um obeso, e dentro da obesidade, tem obesidade grau 1, grau 2, grau 3, então existem diferenças até na abordagem, né, dentro desses espectros de pacientes, não é verdade? Sim, e dentro disso, a gente vai abordando melhor o paciente, pedindo os exames, né, tanto de sangue, às vezes um exame mais específico para o que ele está sentindo, na verdade, né, então a gente precisa entender aquele paciente para ver o que ele realmente está tendo necessidade, né, então às vezes entrar com uma medicação, muitas das vezes, dependendo do grau da obesidade, a gente precisa entrar com medicação, então por isso que a gente trabalhar o nutricionista com o médico é muito importante, né, e a obesidade, ao meu olhar, assim, é uma doença muito difícil da gente ter esse controle com o paciente, porque além dessas comorbidades, a gente também tem problemas psicológicos, que hoje, assim, eu venho estudando muito essa área e tenho indicado muitos pacientes para terapia, porque uma coisa vai puxando a outra, né, Bruna? Com certeza. Então, ali, para ele ter chegado ali naquela obesidade, o porquê que ele chegou daquele, né? Qual que é o ponto que deixou ele chegar naquele estágio que ele tá, né? Muitas vezes a autoestima está muito baixa, e aí ele tem aquele pensamento, mas já aqui, né? Já que tá assim... Já que estou dessa forma, né? Não vou mudar. Então, é um acompanhamento um pouquinho mais específico, é um acompanhamento mais difícil, mas que eu sempre tento conversar muito com o meu paciente e falar, não desista, né? Porque é sua saúde, e assim, não tem idade, Bruna. Não tem idade. Eu não atendo criança, mas eu tenho pais obesos que têm filhos adolescentes e filhos crianças mesmo, 8, 7, 6 anos com obesidade, né? Então, a gente sabe que isso vem de casa, isso vem da rotina da casa, do ambiente que a pessoa vive, né? Então, é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Quando a gente fala de obesidade, né? E hoje foi constatado que realmente é uma doença, né? Porque ninguém está com obesidade porque quer, né? Então, é muita coisa envolvida aí pra gente tratar. Sim. E, pessoal, você aí de casa, você conhece alguém com obesidade ou você tem obesidade, já passou por algum tratamento que foi desafiador? Conta pra gente aqui a nossa dificuldade. Eu e a Letícia vamos ter o maior prazer de ler os relatos de vocês. A gente já está recebendo vários relatos maravilhosos de vocês, coisas que vocês fizeram que mudaram realmente a vida. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. E hoje, quem nos veste é a Amália, que é uma marca parceira aqui do canal, @AmáliaOficial. É uma marca que traz uma proposta de peças atemporais, com corte fino, descomplicadas e fáceis de combinar. Então, sigam lá o Instagram da Amália, que vocês vão gostar bastante. E, Letícia, conta pra gente como que funciona, de uma forma assim, mais específica, a abordagem do nutricionista frente à obesidade. Conta pra gente como que seria uma abordagem assim geral. Tá. Bom, a primeira coisa que eu faço, né, vou falar minha prática clínica, Sim. Tá? Com um paciente obeso, cai naquilo que eu falei no início, né, assim, que realmente é entender o porquê que ele, né, eu sempre pergunto, por que você chegou a esse peso que você está hoje?
Quase ninguém sabe responder. Sabe ou não sabe, né? Mas quase ninguém sabe responder. Mas muitas das vezes está ligada a questões de ansiedade, estresse, trabalho demais, sabe? Ou questões de infância, né? A obesidade é um assunto bem longo para a gente falar aqui também, né, Bruna? Mas a primeira coisa é entender e realmente mudar o hábito daquele paciente. Mas eu não vou conseguir isso em um mês, 2 meses, né? Então, o que eu consigo fazer primeiro de abordagem é fazer o paciente enxergar que ele está com obesidade. Eu falo sobre a doença, mostro o que pode acontecer e como que ele se vê daqui 5, 10, 15, 20 anos se continuar assim. Porque se o paciente ele não enxergar, ele não vai fazer. Eu vou ser só mais uma nutricionista que ele está indo. E eu não quero isso. Eu quero poder ajudar realmente aquela pessoa, né? Então, diante disso, eu não faço uma dieta radical para aquele paciente, tá? Por mais que ele precise, tá, Bruna? Então, eu falo que... né, às vezes, então, por exemplo, a maioria dos pacientes chegam, Letícia, eu quero tomar remédio. Eu falo, não vamos por esse lado, né? Eu acho que a pessoa ela tem que tentar. E hoje, as pessoas querem tudo na mão, né? Querem emagrecer através de medicamento, querem através de uma cirurgia e não querem fazer o básico. As pessoas querem ser emagrecidas, mas não querem passar pelo processo de emagrecer. Não querem. Eu falo porque... É a realidade. É a realidade ali em consultório. Então, assim, então eu busco pegar o que a pessoa faz e falar, olha, o que você mais gosta? Então, vamos mudar isso? Então, tá. Então, é tudo combinado. Eu faço um combinado com os meus pacientes. Então, nós vamos diminuir. Hoje você vai fazer isso, né? Então, é uma questão de combinado mesmo. Então, para a obesidade, eu procuro, primeiramente no início, fazer essa abordagem de mudanças alimentares e dentro do que ele consegue fazer, tá? E faço um combinado de exercício físico também, porque eu falo que os dois andam juntos, né? Então, aquele paciente que normalmente é sedentário, então eu falo, olha, vamos começar com uma caminhada, né? Depois procura um profissional da área para poder te ajudar, porque o sobrepeso não pode sair fazendo qualquer tipo de exercício físico, porque o risco de lesão é muito grande, né? E eu mudo o passo básico ali, que é o sono, hidratação, qualidade de vida que ele precisa ter de um tempo de relax mesmo, né? Então, fazer um exercício físico, meditar, ler um livro, porque hoje as pessoas não estão fazendo isso. Querem só trabalhar o tempo inteiro, né? E mudar essas pequenas atitudes mesmo, tá? Então, a obesidade, eu falo que o primeiro ponto é o paciente enxergar e ele realmente mudar os hábitos. E eu falo que 5 coisas que eu não quero que façam parte da rotina mesmo, que é o açúcar, que são os ultraprocessados, né? Então, realmente tirar da rotina, refrigerante, farinha branca e, né, no geral, assim, bebida alcoólica demais. Então, eu peço, tirou isso, pronto. Então, agora vamos começar a mudança alimentar. E aí eu faço um combinado num planejamento com ele mesmo. Ele vai saber, na hora que eu mando o planejamento alimentar, ele sabe por onde que ele vai começar, né? Porque se não tem esse planejamento, eu explico para ele não vai saber, não vai entender o porquê daquilo ali, entende? Então, eu falo que a obesidade ela é um pouquinho mais difícil da gente tratar, mas tudo é questão de tempo mesmo do paciente enxergar. Então, o paciente, ele ser o foco desse cuidado e compreender a sua doença, Sim. Estar atento a esse processo, a autorresponsabilidade também, né, Letícia? Porque hoje as pessoas, é sempre culpa de alguma coisa. Então, se tudo que acontece comigo é culpa de todo mundo, mas não é minha, então quem direciona a minha vida? Então, isso é um problema muito complicado que a gente pode levar para qualquer contexto de tratamento de doença crônica. Sim. E pensando a obesidade como um problema de saúde crônico, e aqui, pessoal, é importante deixar isso bem claro. Uma coisa é gordofobia, outra coisa é cuidar da saúde de um paciente obeso e conscientizar sobre esse problema de saúde, que é o nosso objetivo aqui com os nossos pacientes. Então, idoso que é obeso, um paciente adulto que é obeso, tem que frequentar a academia, tem que frequentar os espaços sociais, tem que se colocar no mundo e a gente tem que valorizar e esperar que essas pessoas estejam aí, porque esse é o nosso objetivo, né? É a questão focada para a saúde. Até porque aqui já ficou bem claro que a questão estética, apesar de ser às vezes o primeiro motivador do paciente, ela vai chegar, mas ela vai ficar em segundo plano, né? O foco mesmo é a saúde.
E pensando nessa jornada do paciente com obesidade, a gente sabe que a questão até fisiopatológica da obesidade é muito complexa. E a gente sabe que no primeiro momento o paciente começa a ter uma perda, começa a ver resultado, e depois ele vai para aquela fase de um platô, que ele estagna, que é ali o momento que às vezes ele recai nos maus hábitos. E isso é um momento muito desafiador para nós dentro da clínica, porque aí é o momento dessa decisão, entrar ou não com uma medicação, entrar ou não com uma outra abordagem, quais controles a gente vai precisar fazer. E eu imagino que para o nutricionista também seja um ponto ali de inflexão. Conta pra gente, Letícia, quais são as principais dificuldades que você observa nos tratamentos de obesidade nos seus pacientes? Exatamente isso que você falou mesmo, né? Quando ele começa... A gente sabe que quando você perde peso no primeiro momento, esse peso ele vai ser perdido mais rápido, né? Porque a gente pega um paciente obeso, sedentário, não fazia nada, comia super mal. De repente, a gente muda a alimentação dele, coloca ele para se exercitar. Gente, é óbvio, né? Então, eu falo, quando você faz, você tem resultado, né? Não adianta eu falar, ai, não estou fazendo de tudo, não estou emagrecendo. Não está fazendo de tudo, né? Então, essa questão da medicação, né? Não sou contra medicamento, eu falo que tem momentos quando o paciente realmente tem obesidade e tem comorbidades por trás disso, é necessário, né, entrar com uma medicação. E tem momentos também. Então, realmente vai chegar uma hora que ele vai ter esse platô. E aí é o momento da gente rever uma dieta, é onde eu entro com estratégias nutricionais específicas, né? Então, às vezes, aquele paciente que come super equilibrado. Então, vai ser um momento de fazer uma dieta mais low carb ou entrar com outras estratégias, que são estratégias, não estilo de vida, ao meu ponto de vista, tudo bem? Então, assim, eu vou fazer algo de estratégia nova para aquele paciente ter o emagrecimento. Aí, juntamente com a equipe, né? Então, por exemplo, um educador físico, uma médica, uma psicóloga. Então, eu sempre tento abordar todos aqueles que estão acompanhando com o paciente. Então, eu entro em contato com uma médica, se for necessário. Eu entro em contato, por exemplo, com o educador físico, a psicóloga, para a gente ter um bom resultado aí e não deixar o paciente desistir no meio do caminho, que acontece muito, tá, Bruna? Você tem observado, então, essas recaídas, vamos dizer assim? Muito, muito, muito. Eu tento sempre ter um acompanhamento com o meu paciente, tudo, mas tem hora que a gente realmente não consegue, né? Infelizmente. E ele tem que ter essa responsabilidade também, né? A gente não pode... Obrigar a pessoa. Não pode, né? Mas acontece muito. Às vezes, paciente que volta depois de 1, 2 anos aí, pior do que chegou a primeira vez, ou perdeu tudo que a gente tenha conquistado, sabe? Então, acontece muito. Então, realmente, o ponto principal é mudança nas estratégias ali que estão sendo feitas. Ou seja, o acompanhamento de paciente com obesidade ele não é estagnado. Pelo contrário, ele tem uma longitudinalidade. Então, você está ali naquela primeira fase, vai ser uma recomendação clínica, uma recomendação nutricional. Você chegou numa segunda fase, serão outras recomendações e assim sucessivamente, sim, né? Sim. Sempre reavaliando o seu paciente, Sempre. não é isso? E essa reavaliação vai ser tanto na estratégia nutricional quanto também física, dessa forma, né? Sim, a equipe, né? Eu acho que a equipe multidisciplinar é muito importante, né? Porque às vezes é um ponto que está deixando, né? Não está deixando ele evoluir, ou às vezes é um ponto em todas essas áreas, né? Então a gente precisa entender. E eu acho importante também, eu não sei se acontece com você lá no consultório, mas comigo às vezes o paciente fica com vergonha de voltar, porque ou não tomou o remédio da pressão alta, não fez o que eu pedi e fica com vergonha. E eu falo, gente, não, aí que você tem que voltar mesmo. Aí acontece demais. Não é? Como é que é isso lá pra você? Nossa, eu posso dizer assim, eu sempre falo isso, né? Como eu trabalho muito com rede social, eu sempre falo, gente, não deixa de voltar. Eu já tive paciente uma vez, não esqueço dessa história, que ela falou assim, Letícia, eu ia em outra nutricionista porque eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, se eu soubesse disso, eu ia te buscar lá na sua casa. Então, assim, não tem que ter vergonha. Nós, profissionais, nós estamos aqui para ajudar você. A gente está aqui para ajudar. Então, não tem que ter vergonha. Eu falo que a última pessoa que tem que ter vergonha somos nós, somos nós, né? Porque, assim, a gente tá ali para ajudar. É o nosso trabalho, é o nosso dever, né? Então, se tem que puxar a orelha, a gente vai puxar. Se tiver, eu falo que é uma via de mão dupla, né?
Então, eu faço o que eu sei, você faz o que você sabe, o que está dentro do seu, né, dentro do seu limiar ali. Então, vamos ajustar os dois juntos, né? Que é uma mão puxando a outra, né? Então é importante, gente, ter essa abertura com o profissional, a reavaliação em todos os parâmetros. Todos os profissionais que passaram aqui falaram essa mesma coisa. Bruna, o paciente tem que estar na nossa mão, ele tem que ser acompanhado, tem que ser reavaliado. Isso vale para todos nós, porque eu sou especialista em medicina, você é especialista em nutrição, mas o João é especialista nele mesmo. Então, só ele vai conseguir falar pra gente o que tá dando certo, o que não dá, né? Então, você aí de casa, não fuja do seu profissional de saúde, porque você tá com vergonha, não faça isso, Não né? existe isso, gente. Não existe isso. Volte e conte pra nós o que tá acontecendo. Que nós vamos ajudar você a resolver o problema. É isso mesmo. Né? E, Letícia, eu tenho certeza absoluta que muita gente que ouviu o nosso papo já está pensando assim, quero mudar de vida, quero melhorar minha alimentação, quero começar. Então, dê pra gente 5 dicas, 5 passos que você recomendaria lá no seu consultório para a gente mudar de vida e começar uma reeducação alimentar até chegar lá no seu consultório para a gente já começar, já ganhar uma estrelinha, sabe? Tá. O que a gente deve fazer? O primeiro é mudar a prateleira da casa. Adorei. Eu falo que a primeira coisa, jogue, eu não vou falar jogar fora, mas assim, doe ou, né, faça o que quiser, mas mude a prateleira de casa. Então, eu falo que realmente fazer essas trocas, evitar esses alimentos ultraprocessados que nós falamos aqui hoje, que a maioria das pessoas tem em casa, eu tenho certeza disso. Consumir mais alimentos in natura, então colocar na sua rotina frutas, verduras, legumes, né, cereais integrais, carnes mais magras, ovo, um iogurte, leite. Gente, fazendo isso, colocando em prática aqueles alimentos naturais, comida de verdade, já é um passo assim Muito grande. Muito grande, tá? Não ficar horas sem comer, tá? Então, ter um horário, né? Eu falo, na verdade, rotina em casa, né? Então, a gente ter rotina é muito importante. Então, um café da manhã completo, um almoço, um lanchinho intermediário ali no trabalho, um jantar mais cedo também, né? Não deixar para comer muito tarde da noite antes de deitar. Hidratação, então beber água, gente, pelo amor de Deus, vamos tomar água, vamos hidratar. Água é vida. Água é vida. Eu acho que hoje é a maior dificuldade de muitas pessoas, então beber bastante água. Exercitar. Exercício físico, ele é muito importante. Tire 30 minutinhos da sua rotina, 30 minutinhos do seu dia e se doe. É o seu momento com você mesmo. Seja uma caminhada, seja uma musculação, seja uma natação, não importa. O corpo humano ele foi feito para ser movimentado. Então, nós precisamos movimentar. E melhorar a qualidade do sono, que eu vejo também que é hoje um grande gargalo aí da população. Então, priorize o seu sono, faça a higiene do sono, né, que é a organização do seu dia durante o finalzinho do dia para a noite. Tire isso aqui, as telas, né, televisão e tudo. Curtam sua família, faça um momento antes de deitar. Ter uma boa qualidade de sono é muito importante para você dar conta do dia seguinte também. E é isso. Muito bem. Gente, nem sei se deu 5 ou se deu mais, mas falei. Mas foram excelentes dicas. E quem já começar, gente, conta pra gente como é que tá a sua experiência. E essa questão do sono, ela é muito importante, Letícia. Você foi uma das profissionais que bateu nessa tecla. E realmente, né, hoje a média, os estudos mostram que o brasileiro fica 16 horas acordado e metade desse tempo é frente à tela. Então, são 8 horas. É muita coisa. É muita coisa. Então, isso vai trazer ansiedade, estresse, favorecer distúrbio de autoimagem, porque você está ali querendo que a sua vida seja daquele jeito, se comparando, usando filtro. E aí, a sua produção de melatonina vai lá para as cucuias, né? Fica péssima, você não dorme bem, aí você tem insônia. E o que você faz quando você tem insônia? Pega o celular ou come. Então, desbalança tudo que a gente vem trabalhando para construir. Então, realmente, seguir essas dicas, essas recomendações são muito importantes, são coisas muito relevantes para nós, né? Façam
e observem o que vai melhorar. Tenho certeza que vai melhorar aí 50% das coisas que vocês estão fazendo hoje, e isso é muito importante. O sono, eu falo que quanto mais eu estudo, mais eu vejo tanto que o sono ele é importante, né? E mudam a vida das pessoas, é longevidade, né? É você construir o seu corpo para o dia seguinte, né? Então, onde todos os nossos hormônios são produzidos, e aí eu falo que quem dorme menos tem mais fome, tem mais tempo para pensar em comida e querer comer mais ansiedade, né? E inúmeros outros problemas aí de saúde que a gente tem com a privação do sono. Muito bem. Letícia, como a gente ainda tem um tempinho para ter esse bate-papo, eu queria que você falasse, assim, desse uma mensagem para a gente do que você acha relevante que as pessoas leigas que estão nos assistindo, que não são da área da saúde, saibam sobre nutrição, sobre saúde. Quero abrir esse espaço para você deixar essa mensagem do que você acha relevante, que talvez a gente não tenha abordado aqui. Bom, eu acho que nós abordamos muita coisa, assim. Eu acho que quem assistir vai Já vai estar na frente. Vai ter uma mente mais aberta com relação à alimentação. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes para realmente, assim, entender o seu corpo, observar o seu corpo e tratar ele como se fosse a coisa mais preciosa que você tem. Quando eu falo corpo, não é corpo estético, é corpo saúde, porque se a gente não tem, igual, né, a gente falou o tempo inteiro, se a gente não tem saúde, a gente não tem nada, né? Então eu falo que o nosso corpo ele é igual uma máquina, né? Então se eu coloco combustível bom, se eu cuido, se eu trato, eu me sinto melhor, eu tenho uma autoestima melhor, eu tenho uma imunidade melhor, eu me sinto mais animada, eu consigo ter mais um dia a dia mais construtivo, mais evoluído, né? Então, assim, realmente sempre pensar no que você está colocando no seu prato, no que você está colocando para dentro do seu corpo. Realmente vale a pena eu comer mal, eu viver de industrializado, açúcar? O que realmente vale a pena? O que está fazendo bem, né? Então, é olhar realmente para o prato e pensar, preciso de cor. Quanto mais cor, mais nutriente a gente tem, né? Então, é realmente enxergar o que você está colocando para dentro do seu corpo. E pensar que isso aqui é o que mais vale aí de saúde mesmo. É o nosso bem mais valioso, O bem mais valioso. Uma coisa que eu escuto muito no consultório é o paciente falar assim, doutora, eu não tenho dinheiro para fazer uma dieta. E aí, vamos lá. Você está comendo biscoito, aquela lasanha congelada, é o iFood. Quantas vezes por semana você pede iFood? 3 vezes por semana. Hoje um iFood não é menos de R$70. Não. Né? E se o paciente já ficar aí 2 semanas sem consumir isso, já sobra um dinheiro, né? Então, eu acho que isso também, não sei se você concorda, mas não é uma desculpa, né? Não, legal você ter comentado sobre isso, porque eu já tive vários pacientes que falaram assim, Letícia, eu economizei depois que eu comecei a comer saudável. Olha que maravilha, gente. Mas por quê? Gente, comida, por exemplo, vai pedir um hambúrguer, menos de R$50 não é um hambúrguer artesanal, por exemplo, né? Então, a gente precisa realmente saber, caro quanto? Caro pra quem? Será que realmente... E o que é caro, né? Caro, né? Porque assim, gente, você entra num hortifruti, né? Num supermercado, vai comprar verduras, legumes, frutas, enfim. Às vezes você vai gastar menos do que você estiver comprando esses industrializados, que é caro também. Na verdade, hoje tudo tá caro, né? Sim. Mas o que realmente você quer? Né? A gente enxerga e a gente faz aquilo que a gente quer. Então, às vezes, o paciente ele fala isso porque ele realmente não está disposto a mudar, né? Mas fazer dieta não é caro. Não é caro, é o simples. Claro, Bruno, eu falo assim, hoje tem muitas coisas no mercado dessa área saudável, tá? Que realmente são mais caras, tá? Porém, tem necessidade de comer isso no dia a dia? Não. Então, por exemplo, a maioria dos meus pacientes fala, Letícia, eu não quero gastar. Então, eu deixo essas opções para final de semana, por exemplo. Um alimento assim mais caro, uma substituição mais complexa ali, né? Isso, mas não tem necessidade. É o básico. O básico funciona. O básico funciona. E isso em todas as áreas, né? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia atualizou agora, no finalzinho do ano, o protocolo de diabetes. E achei interessante que eles colocaram agora assim, tratando diabetes com muito recurso e com pouco recurso. E você vê que, assim, dá para fazer,
né? Isso é um prenúncio de que não é porque o paciente né, tem uma privação financeira que não dá para a gente fazer alguns ajustes ali em seu dia a dia, em seus tratamentos que vão promover um maior autocuidado, uma longevidade, uma saúde. Então, é importante a gente entender o que a gente está usando como desculpa e o que realmente é um empecilho para a gente mudar, não é verdade? E eu acho que quando a gente muda nossos hábitos, nossa percepção do alimento e tudo, são tantas coisas positivas que melhoram que a pessoa mesmo que colocou tanto empecilho, ela mesma vai falar, poxa vida, tá sendo tão legal, tá sendo tão positivo, tô tendo tanta mudança, um exame que diminui. Quando o paciente ele realmente é preocupado com a saúde dele, quando o exame tem uma melhora significativa, assim, às vezes sem medicação, Bruna, isso acontece demais. Paciente que chega lá e fala, vamos tentar sem medicamento? Dá super certo. Então, aquilo ali anima ele, sabe? Ele vê que ele é capaz, que ele consegue. Mas a gente só consegue ver até onde a gente consegue ir se a gente tentar. Exatamente. Né? Então, acho que o primeiro passo aí realmente são essas mudanças alimentares, estilo de vida, né? É o principal. Muito bem. E uma coisa importante também que eu vejo lá no consultório com os meus idosos, e eu mando vários deles para você, inclusive, é a questão da sarcopenia, que é essa redução da massa muscular, da qualidade muscular. E os estudos mostram hoje que ter massa muscular salva vida. Salva vidas. A gente interna menos, a gente morre menos por cirurgias de emergência, temos melhor qualidade de vida, menor risco de queda e por aí vai uma lista infindável dos benefícios de a gente conseguir ter uma massa muscular e cuidar dessa massa muscular. Na nutrição também é visto esses benefícios? Muito, muito. É uma área que eu amo tratar. E tem um sucesso muito grande, né, com os meus idosos aí, a terceira idade. E eu falo que, na verdade, a gente tem que pensar hoje, né? A gente aí dessa nossa idade. Eu falo que a gente colhe o que a gente planta. Então, não é esperar chegar nos 60 anos, ter essas doenças para poder cuidar. Não, hoje nós estamos prevenindo, né? Então, hoje, assim, eu sou fã da musculação, principalmente. Então, que a gente sabe que é o exercício mais completo aí, né? Independente se é um paciente magro, obeso, idoso, eu mando e falo a importância da musculação para essa saúde óssea e muscular. Então, é importante, né? E principalmente através da alimentação também, com a quantidade de aminoácidos, que são as proteínas que nós falamos aqui, que é o que alimenta o nosso músculo, né? Então, na nutrição, juntamente aí, né? Tudo a ver. Tem tudo a ver. Muito bem. Tá. E importante também pontuar que essas estratégias, até de entrar com suplementação ou não, serão muito individualizadas e são terapias que muito contribuem até para a questão da massa muscular. Por exemplo, um paciente que tem alguma restrição, que ele não consegue adquirir essas proteínas naturalmente na dieta, talvez a suplementação seja um ponto importante desse cuidado, né? Principalmente na terceira idade, né? Que os idosos eles têm mais dificuldade de mastigação da proteína, eles não conseguem bater as quantidades, né? Então, suplemento é um complemento, não é porque, né? Não é todo mundo que tem que usar, não é todo mundo que tem que consumir, né? Mas ajuda bastante. E hoje a gente tem no mercado muita opção, né, Letícia? Muita. E para todos os gastos, né? Todos os desejos, sabores. Então, não tem por que não começar. Não né? mesmo. Muito bem. Exatamente. Bom, Letícia, queria que você desse uma mensagem final para o nosso público e se apresentasse novamente para quem veio depois, chegou no finalzinho do vídeo, contar um pouquinho de você, da sua história e principalmente onde que a gente te encontra nas redes sociais. Conta pra gente. Bom, gente, então o meu recado para vocês é que realmente não desistam, não se percam nesse mundo aí da nutrição, queiram fazer, mudem, né? E 1% todos os dias, eu sempre falo isso. Mude 1%. Não precisa mudar tudo aquilo que eu falei aqui hoje, mas se você mudar 1% todos os dias, eu tenho certeza que no final vai valer muito a pena. E sempre lembrar, você é o que você come. Então, isso é muito importante. As minhas redes sociais é o @Let'sTona Nutricionista. Certo, vou deixar aqui embaixo, tá, gente?
Sigam a Letícia, sigam a mim também. Se você gostou desse vídeo e aprendeu o tanto quanto eu aprendi, sempre estou aprendendo muito aqui com os meus colegas profissionais, é muito gratificante. Deixa seu comentário, deixa seu like, ativa o sininho. O seu apoio é fundamental para que esse projeto cresça e traga ainda mais informação. Eu estou sempre convidando profissionais da nossa cidade de Betim e da região metropolitana para que você aí de casa possa ter acesso, possa ir atrás, buscar mais informação. O nosso objetivo é te ajudar. E se você não me conhece, o meu nome é Bruna, eu sou médica, faço cuidados clínicos voltados para a prevenção de doenças, cuidar das doenças crônicas que você já tenha e com foco em um envelhecimento bem-sucedido, que é o que todos nós queremos, principalmente nós mulheres, porque a nossa previsão é de chegar até mais de 79 anos e a gente tem que chegar lá bem independente e saudável. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigada e até o próximo vídeo.